Então, pessoal, continuando aí nos nossos combustíveis fósseis, a gente tem o carvão mineral. Então, o carvão mineral, assim como o petróleo, também é um combustível fóssil. Então, a diferença entre eles é que o petróleo é encontrado na natureza de forma líquida e o carvão de forma sólida. O carvão mineral, ele tem uma origem parecida com o petróleo. O petróleo, lembra que a gente viu que tinha matéria orgânica e matéria vegetal, conforme ia sendo soterrado por sedimentos, principalmente no oceano, ia formando aquilo ali a alta pressão e temperatura, ia formando petróleo ao longo de milhões de anos. Agora, o carvão mineral, ele tem origem só vegetal. Então, a gente não sabe ao certo como ele foi formado, mas o que se fala é o que? Ao longo de milhões e milhões de anos, os vegetais dentro de pântanos, porque é um local bem úmido, iam morrendo e em cima deles ia se depositando sedimentos. Aí aquele sedimento ia se depositando em cima dos vegetais, ia formando uma pressão e temperatura muito alta ali, e hoje em dia a gente encontra esse negócio que é chamado de carvão mineral. O carvão mineral que a gente tem hoje em dia, basicamente se formou há 450 milhões de anos atrás. Então, é um combustível não renovável, né? Então demora muito tempo para ele se formar. Então, basicamente, se a gente for pegar uma estrutura de um carvão mineral, depois vocês pesquisam aí na apostila, vocês vão ver uma estrutura muito grande. Mas ela é composta basicamente por hidrocarbonetos, principalmente os hidrocarbonetos aromáticos, nitrogênio, oxigênio e enxofre. Então, quando a gente remove o carvão mineral da natureza, a gente encontra ele em 4 tipos. A gente tem a turfa, que tem entre os 50% e 65% de carbono. A gente tem o lignito, que tem entre os 65% e 75% de carbono. A hulha, entre 75% e 90% de carbono. E o antrasto, mais de 90% de carbono. Quanto mais carbono o carvão mineral tiver, melhor ele é. Então ele tem mais qualidade, ele libera mais energia. O mais comum é essa hulha aqui, que a gente encontra maior quantidade. Pessoal, a gente não pode confundir carvão mineral com aquele carvão que a gente usa na churrasqueira. Se a gente pegasse carvão mineral e jogar na churrasqueira, a gente explode a churrasqueira, porque ele libera muita energia. Aquele lá basicamente é madeira queimada. Isso daqui é um carvão que foi se formando ao longo de milhões de anos. Então, como que a gente extrai esse carvão da natureza? A gente tem as minas a céu aberto, que é quando o carvão está bem ali próximo da superfície, então a gente consegue cavar e já encontrar os veios de carvão. Ou então a gente tem as minas subterrâneas, que é quando o carvão está bem lá no fundo. Então a gente cavoca, faz um túnel até chegar lá próximo onde está o carvão, e lá a gente abre uma mina como se fosse uma mina a céu aberto, só que daí a gente tem que chegar de elevador lá, né, que é subterrâneo. Então, o carvão mais abundante na natureza, a hulha, então a gente faz diversos processos nele. Então, o processo se chama destilação seca. Então, a gente pega esse carvão, eleva a temperatura dele até 1100 graus Celsius. Nessa temperatura, a gente consegue obter 3 estados físicos desse carvão: o gás, o líquido e o sólido. Então, na parte gasosa, a gente tem a hulha, que é formada basicamente de hidrogênio, metano e monóxido de carbono. Ele também é chamado de gás de rua, porque ele já foi utilizado dentro das casas e também foi utilizado para acender luminárias nas ruas antigamente. Porque vamos lembrar que o carvão mineral ele é utilizado hoje em dia, mas ele foi muito importante na época da Revolução Industrial. A parte líquida dessa hulha forma a água, as águas amoniacais, que como o nome diz, tem bastante amônia nessa água, amina nessa água, serve como fertilizante. E a gente também tem o alcatrão de hulha, que são hidrocarbonetos aromáticos, que servem para produção de plástico, produção de tinta e principalmente de medicamentos. E a gente tem a parte sólida, que também é chamada de coque. Essa parte basicamente é formada por carbono e serve para a produção de aço.
E vamos lembrar, o aço nada mais é do que uma liga metálica entre ferro e carbono. E por último, a gente tem que prestar atenção que a queima de carvão mineral contribui para a chuva ácida. Por quê? Apesar dele ser formado por esses componentes aqui, ele ainda tem um enxofre. Então, quando a gente queima o carvão mineral, a gente libera dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre ele reage com o oxigênio, formando trióxido de enxofre. E o trióxido de enxofre reage com a água da atmosfera, formando ácido sulfúrico. E esse ácido sulfúrico, quando ele cai, ele se mistura com a chuva, né? Ele cai na natureza, corrói plantas, corrói estruturas, mata os animais dos oceanos, porque acidifica os oceanos. Então tem esse problema da chuva ácida. E como que a gente pode resolver isso? A gente tem que colocar filtros mais eficientes quando a gente fala de liberação de gás da produção de carvão mineral. Um local bem legal que a gente pode pesquisar é Singapura. Singapura tem um negócio bem legal que eles fazem de tratamento de liberação de gás na atmosfera. É um local assim que, se a gente for ver, eles são bem ecologicamente corretos. Dá uma pesquisada nesse país para vocês verem, principalmente a destinação que eles dão para o lixo. Então, pessoal, carvão mineral basicamente é isso. Ficou alguma dúvida?